Na escuridão da noite, uma densa neblina envolvia a sinistra estrada da perdição. Os rumores diziam que aqueles que a percorriam à meia-noite nunca mais eram vistos novamente. Os viajantes relutavam em se aventurar nela, mas um jovem desesperado, Pedro, não tinha escolha. Ele dirigia, com um coração acelerado, quando seu carro começou a falhar e as luzes piscaram, deixando-o imerso na escuridão. Subitamente, um sussurro arrepiante ecoou: "Bem-vindo à minha estrada." Um vulto pálido surgiu à frente. Seus olhos brilhavam sinistramente. Pedro engoliu em seco, tentando afastar o medo que se apoderava dele. O vulto se aproximou, revelando um semblante angustiado. "Preciso de carona", sussurrou, e Pedro, em meio ao terror, consentiu. A figura entrou no carro, o ar gélido acompanhando sua entrada. Enquanto dirigiam, o vulto contou uma história trágica de como morreu em um acidente nessa mesma estrada, décadas atrás. As histórias de horror sobre a estrada da perdição eram verdadeiras. Pedro sentiu o suor frio escorrer pelo rosto. De repente, o rádio começou a chiar e uma voz distorcida sussurrou: "Ele não é o que parece." O vulto se virou para Pedro, agora com olhos de fogo. O carro acelerou descontroladamente, enquanto Pedro lutava para manter o controle. "Você é meu substituto", rosnou o vulto, revelando sua verdadeira forma grotesca. O carro estava fora de controle, a estrada retorcendo em um pesadelo surreal. Desesperado, Pedro conseguiu saltar do carro momentos antes de se chocar contra uma árvore. Enquanto ele observava, o vulto desapareceu entre as sombras. Ofegante e aterrorizado, Pedro começou a correr pela estrada, mas cada passo levava mais fundo no pesadelo. Os arbustos pareciam mover-se, sussurrando segredos obscuros. Eventualmente, ele encontrou uma cabana isolada. Ao entrar, viu retratos de pessoas desaparecidas nas paredes. Uma voz sussurrou em sua mente, revelando que a única maneira de escapar era se ele mesmo se tornasse um vulto, perpetuando o ciclo sinistro. Pedro tinha que escolher, ser vítima ou se tornar o vilão. O vento uivava lá fora quando Pedro tomou sua decisão. Sua risada insana misturou-se ao rugido da tempestade, ecoando pela sinistra estrada da perdição, onde a escuridão e o terror caminhavam de mãos dadas. Naquela estrada, a estrada foi testemunha de mais um capítulo sombrio. Pedro, agora transformado em um vulto sinistro, vagava pela neblina como uma alma atormentada. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, e sua risada ecoava pelo ar, enviando arrepios àqueles que ousassem se aventurar por ali. Os viajantes que passavam pela estrada da perdição sentiam a presença do vulto e o medo os dominava. Histórias sobre o novo espectro se espalharam rapidamente, alimentando o mito e aterrorizando ainda mais a região. A estrada se tornou um lugar amaldiçoado, evitado por todos, exceto os mais corajosos ou desesperados. Enquanto os anos passavam, Pedro, agora sem lembranças de sua antiga vida, perseguia os incautos que ousavam cruzar seu caminho. Sua figura distorcida e riso macabro eram tudo que restava dele. A história da estrada da perdição se transformou em uma lenda urbana assustadora, passada de geração em geração. Um dia, uma investigadora determinada, Sofia, chegou à cidade. Fascinada pelo sobrenatural, ela estava determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. Após muita pesquisa, ela reuniu coragem para enfrentar a temida estrada. Enquanto caminhava pela neblina, sentiu uma presença gélida e ouviu o sussurro do vento. De repente, o vulto de Pedro apareceu diante dela. Mas algo estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma tristeza profunda. Sofia percebeu que havia mais na história do que todos pensavam. Ela escutou a versão dele, como ele havia sido enganado por forças sombrias para se tornar um agente do medo. Determinada a libertar Pedro e quebrar o ciclo, Sofia se aprofundou na pesquisa, buscando uma maneira de romper o pacto sinistro. Suas descobertas a levaram a um ritual antigo que exigia coragem e sacrifício.
ela enfrentou as forças sobrenaturais e, com a ajuda de símbolos de proteção, desfez o feitiço que aprisionava Pedro. À medida que o ritual se desenrolava, o vulto de Pedro começou a se dissipar e a escuridão que o envolvia se dissipou. Ele olhou para Sofia com gratidão e paz antes de desaparecer completamente. A neblina se dissipou, revelando uma estrada que não parecia mais assombrada. A história da Estrada da Perdição tomou um novo rumo, agora lembrando não apenas o terror, mas também a redenção. Sofia havia quebrado a maldição e libertado uma alma atormentada. As pessoas voltaram a viajar pela estrada, mas agora em paz, sem a ameaça do vulto sinistro. E a lenda foi recontada para refletir a esperança que Sofia trouxe a um lugar outrora mergulhado em trevas.